houve um varão de vida venerável, Bento, tanto pela graça quanto pelo nome, que desde a infância possuía um coração maduro, superior pelo seu modo de proceder. Ao virtude da idade, a nenhuma volúpia entregou seu coração. E assim, enquanto se achava nesta terra, da qual por algum tempo pudera gozar livremente, desprezou, como já murchas, as flores do mundo. Oriundo de nobre estirpe da província de Núrcia, fora encaminhado a Roma para o estudo das belas letras. Vendo, porém, muitos nesses estudos rolarem pelo despenhadeiro do vício, recolheu logo o pé que quase pusera no limiar do mundo, no temor de que, tocando algo da sua ciência, viesse também ele a despenhar-se por inteiro no tremendo abismo. Desprezando, pois, tais estudos, deixou a casa e os bens paternos, e no desejo de agradar somente a Deus, procurou o santo hábito do monaquismo. Retrocedeu assim, doutamente ignorante e sabiamente insensato. Não conheço todos os feitos desse varão, mas o pouco que contarei, sei-o pela narração de 4 discípulos seus. Constantino, homem respeitabilíssimo, que lhe sucedeu na direção do mosteiro. Valentiniano, que regeu por muitos anos o mosteiro do Latrão. Simplício, que foi o seu segundo sucessor na direção da comunidade. Honorato, que até hoje dirige o mosteiro onde Bento antes viveu. Capítulo 1. Reparação do crivo quebrado. Deixando, pois, as humanidades, resolveu procurar um lugar ermo, seguido apenas pela aia, que o amava com ternura. Chegaram assim a certa localidade chamada Enfida, onde, entretidos pela caridade de muitos homens de virtude, ficaram morando junto à igreja de São Pedro Apóstolo. Um dia, a ama pediu às vizinhas que lhe emprestassem um crivo para limpar o trigo, tendo-o, porém, deixado descuidadamente sobre a mesa. O crivo caiu e se quebrou, ficando partido em 2 pedaços. Logo que voltou e o encontrou nesse estado, a mulher começou a chorar muito, aflita por ver quebrada a vasilha que tomara de empréstimo. Quando, porém, o piedoso e bondoso jovem Bento encontrou a ama chorando, compadecido de sua dor, pegou os 2 cacos do vaso e, levantando-os consigo, entregou-se à oração com lágrimas. Quando se ergueu da oração, viu junto de si o crivo, de tal forma íntegro que nenhum vestígio se podia descobrir da fratura. Então, pronto e carinhosamente, consolou a ama, devolvendo-lhe são o vaso que levara em cacos. Este fato passou ao conhecimento de todos os habitantes do lugar e foi tido em tanta admiração que penduraram à porta da igreja o crivo restaurado, a fim de que os contemporâneos e os pósteros todos ficassem sabendo em que grau de perfeição o jovem Bento principiara a graça da vida monástica. A vasilha ficou por muitos anos exposta aos olhares de todos, pendendo à porta da igreja, até estes tempos dos lombardos. Bento, porém, mais apetecendo os maus tratos que os louvores do mundo, e preferindo fatigar-se de trabalhos por Deus a ser alçado pelos favores desta vida, fugiu ocultamente da ama e foi dar a um retiro deserto no lugar denominado, distante de Roma, cerca de 40 milhas. Aí brota uma água fresca e transparente, que, correndo com abundância, primeiro forma um grande lago, do qual deriva afinal um rio. Quando para ali se encaminhava em fuga, encontrou certo monge de nome Romano, que lhe perguntou
aonde ia. Ciente do seu desejo, não só guardou o segredo, mas ainda lhe prestou ajuda e deu o hábito do monacato, servindo-o no que podia. Chegado a tal lugar, o homem de Deus recolheu-se à apertadíssima gruta, onde morou 3 anos, ignorado de todos, excetuado um monge romano. Este último vivia no mosteiro próximo, sobre a regra do abade, a cujo olhar piedosamente furtava algumas horas para levar a Bento, em determinados dias, a parte de pão que conseguia subtrair do próprio consumo. Não havia caminho do mosteiro de Romano à gruta, por causa de alto rochedo que em cima da gruta fazia saliência. Mas Romano, do alto dessa pedra, costumava fazer descer o pão pendurado a uma corda comprida, a que prendera uma campainha, para que o homem de Deus, ao soubesse que era hora de baixar o alimento e saísse a tomá-lo. Um dia, porém, o antigo inimigo, invejando a caridade de um e a refeição do outro, quando viu descer o pão, jogou uma pedra e quebrou a campainha. Romano, não obstante, não desistiu de prestar por meios aptos o seu serviço. No entanto, Deus Todo-Poderoso queria, de um lado, descansar Romano do trabalho, e do outro lado, exibir aos homens, para exemplo, a vida de Bento, a fim de que brilhasse como lâmpada sobre o candelabro, iluminando todos os que estão na casa. Por isso, o Senhor dignou-se de aparecer a certo presbítero que morava longe e acabava de preparar no dia de Páscoa a própria refeição. Disse-lhe: prepara as delícias para o teu próprio gozo, enquanto meu servo em tal lugar é atormentado pela fome. O sacerdote levantou-se imediatamente e no próprio dia da solenidade da Páscoa, com os alimentos que para si preparara, saiu na direção indicada, procurando o homem de Deus através dos montes escarpados, pelos vales e fossas do terreno, até que o achou escondido na gruta. Depois de rezarem, assentaram-se, bendizendo a Deus Todo-Poderoso. Após suaves colóquios sobre a vida eterna, o recém-vindo disse estas palavras: Eia, tomemos alimento, porque hoje é Páscoa. Respondeu-lhe o homem de Deus: sei que é Páscoa, pois merecia a graça de te ver. Morando longe dos homens, Bento ignorava que a solenidade pascal era naquele dia. Mas o venerável presbítero de novo lhe asseverou: em verdade, hoje é Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor. De modo nenhum te fica bem jejuar, pois aqui fui mandado justamente para que juntos partilhemos as dádivas de Deus Todo-Poderoso. Louvando, pois, o Senhor, tomaram alimento e, fim da refeição e o colóquio, voltou o padre para a sua igreja. Por esse mesmo tempo, também alguns pastores o encontraram escondido na caverna. Vendo-o entre um arbusto, vestido de peles, julgaram a princípio que fosse um animal selvagem. Mas quando ficaram conhecendo o servo de Deus, muitos se converteram da sua mente animal para a graça de uma vida piedosa. Assim, o nome de Bento tornou-se conhecido pelos arredores. Já desde então, Bento começou a ser visitado por muitos, que, trazendo-lhe a refeição para o corpo, levavam em troca nos corações o alimento de vida que procedia dos lábios do santo. Capítulo 2. Vitória sobre a tentação da carne. Certa vez, quando estava só, apareceu-lhe o tentador. Uma dessas avezinhas pretas, conhecidas vulgarmente pelo nome de Melro, começou a esvoaçar em torno de seu rosto e a chegar importunamente tão perto
que o santo homem, se o quisesse, a poderia apanhar com a mão. Em vez disto, fez o sinal da cruz, e o pássaro afastou-se. Desaparecida, porém, a ave, seguiu-se-lhe grande tentação carnal, qual nunca o santo experimentara, conhecer outrora certa mulher, que o espírito maligno lhe fazia por essa ocasião voltar aos olhos do espírito, inflamando de tal modo o coração do servo de Deus, a lembrança de sua formosura, que seu peito mal podia conter as chamas do amor, e que quase pensava em abandonar o deserto, vencido pela paixão. Mas eis que de repente foi contemplado pela graça celeste, e voltou a si, vendo então ao lado de si crescerem densas moitas de urtigas e espinhos, atirou-se despido a essas pontas e a essas chamas, onde se revolveu por tanto tempo, que ao sair estava ferido por todo o corpo. Assim expulsou do corpo, pelas feridas da carne, a chaga do espírito, converter em dor a volúpia, ardendo por fora em justa punição, apagou o que por dentro ilicitamente queimava, venceu, pois, o pecado, porque transformou a natureza do incêndio, e a partir dessa época, como ele mesmo dizia aos discípulos, foi nele a tal ponto subjugar a tentação da volúpia que nunca mais a sentiu. Muitos então começaram a deixar o mundo e a acorrer a seu magistério. Livre que estava do mal da tentação, mereceu tornar-se mestre de virtudes. Por isso é que Moisés determina que os levitas sirvam a partir dos 25 anos e que, depois dos 50, se tornem guardas dos vasos sagrados. Pedro: entendo em parte o sentido do testemunho bíblico que aduzes, mas peço que o explique mais plenamente. Gregório: é evidente, Pedro, que na juventude ferve a tentação da carne, mas depois dos 50 anos arrefece o calor do corpo. Quanto aos vasos sagrados, são as mentes dos fiéis. É preciso, pois, que, enquanto estão sujeitos à tentação, os eleitos sejam submissos e sirvam, fatigando-se em obediência e trabalhos. Quando, porém, na idade tranquila da morte tenha passado o calor da tentação, tornam-se guardas dos vasos, isto é, doutores das almas. Pedro: confesso que a explicação me satisfez, e agora que já desvendaste o sentido da passagem trazida em testemunho, peço-te que continues a descrever o que foi começado da vida desse nosso justo. Capítulo 3. O copo de vidro quebrado com o sinal da cruz. Gregório: vencida a tentação, o homem de Deus, como terra bem cultivada e expurgada de espinhos, produziu com maior abundância o fruto da seara das virtudes, e com a divulgação da fama de sua exímia vida monacal, ia-lhe o nome ficando célebre. Ora, havia a não grande distância um mosteiro cujo abade falecera. Toda a comunidade foi ter então com o venerável Bento, e instantemente pediu-lhe que quisesse ficar à sua frente. O santo recusou por muito tempo, predizendo que não poderia harmonizar os seus costumes com os daqueles irmãos, mas afinal, vencido pelos rogos, cedeu. Já, porém, que vigiava naquele mosteiro observância da vida regular e a ninguém permitia que por ações ilícitas se desviasse como antes do caminho monástico, os irmãos que ele aceitara acharam-se de fúria e puseram-se primeiro a acusar a si mesmos por terem pedido a Bento que os regessem. Sua vida tortuosa ia em oposição à reta norma do abade. Como viam que, sob tal abade,
o ilícito já não lhes era permitido, e como lhes doía abandonar os antigos hábitos, achando eles dura a obrigação de meditar coisas novas na sua mente velha, alguns deles, já que aos maus é sempre pesada a vida dos bons, tramaram a morte do abade, e tomado o alvitre em conselho, deitaram-lhe veneno ao vinho. Quando apresentaram ao pai sentado à mesa o copo da bebida pestífera para ser abençoado, segundo o costume da casa, Bento estendeu a mão e fez o sinal da cruz. A este gesto, o vaso, que estava distante, estalou e fez-se em pedaços, como se naquela taça de morte tivesse dado, em vez da cruz, uma pedrada. Compreendeu logo o homem de Deus que o copo continha uma bebida mortal, pois não pudera suportar o sinal da vida. Levantou-se no mesmo instante e, com o rosto plácido e mente tranquila, convocou os irmãos, aos quais assim falou: Deus tenha compaixão de vós, irmãos, porque me quisestes fazer isto. Não vos disse eu previamente que não se harmonizariam os vossos e os meus costumes? Ide, e procurai para vós um pai consoante a vossa vida. Depois disto, já não me podereis reter. Voltou então ao recanto da dileta solidão, e só, sob olhares do contemplador supremo, pôs-se a viver consigo mesmo. Pedro: não entendo bem o que significa isto, viver consigo mesmo. Gregório Magno: se o santo varão pretendesse ter por muito tempo sob seu poder e coação irmãos que conspiravam unanimemente contra ele e eram de vida tão diferente da sua, talvez excedesse o limite das suas próprias forças, perdesse a tranquilidade e assim baixasse da luz da contemplação os olhos da mente. Cansando-se em lidar cada dia com a incorreção de outros, cuidaria menos de si próprio, e desta forma talvez viesse a perder-se a si sem achar os outros. Pois quando somos arrastados muito fora de nós pela agitação do pensamento, continuamos a ser nós mesmos, mas não estamos em nós mesmos, porque deixamos de olhar para dentro de nós e vagamos pelas outras coisas. Acaso diremos que vivia consigo aquele que partiu para longe, consumiu o quinhão recebido e se empregou na casa de um habitante do lugar, deu de comer a porcos que via fartarem-se de favas enquanto ele mesmo tinha fome? Depois, porém, começou a pensar nos bens que perdera, e então foi escrito dele. Voltando a si, disse: quantos mercenários têm pão em abundância na casa do meu pai? Ora, se estava em si mesmo, como é que voltou a si? Disse eu, pois, que esse venerável homem viveu só consigo, porque sempre prudente na guarda de si mesmo, vendo-se continuamente ante os olhos do Criador e examinando-se sem cessar, nunca deixou que lhe divagasse fora o olhar da mente. Pedro: como entender o que está escrito do apóstolo Pedro, quando foi tirado do cárcere pelo anjo? Ele, voltando a si, disse: agora sei, na verdade, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Gregório: de dois modos. Pedro: somos levados para fora de nós, ou caímos abaixo de nós mesmo pela queda do pensamento, ou somos transportados acima pela graça da contemplação. Aquele, pois, que guardou porcos caiu por pensamentos divagantes e imundos abaixo de si,
enquanto aquele que o anjo libertou e arrebatou no êxtase do espírito esteve também fora, mas acima de si. Cada um deles, portanto, voltou a si. Um, deixando as obras erradas, recolheu-se à própria alma. O outro, descendo das alturas da contemplação, voltou ao modo comum de inteligência como dantes. Por conseguinte, o venerável Bento, naquela solidão, viveu só consigo, enquanto se manteve dentro da clausura do pensamento, pois todas as vezes que o ardor da contemplação o raptou para as alturas, ele se deixou, sem dúvida, abaixo de si mesmo. Pedro: apraz-me o que dizes, mas queria saber se ele podia deixar os irmãos que tinha tomado a si para sempre. Gregório: em minha opinião, julgo que onde existem alguns bons que possam ser ajudados, devem os maus ser suportados com paciência. Mas onde falta por completo o fruto dos bons, torna-se finalmente inútil o trabalho gasto com os maus. Mormente-se perto a outras condições capazes de produzir frutos para Deus. Por causa de quem ficaria o santo homem ali, tendo todos em peso contra si? Muitas vezes também no espírito dos perfeitos se dá uma coisa que não devemos passar em silêncio. Vendo sem resultado o seu esforço, passam a outro lugar, onde trabalham com fruto. Por este motivo, aquele grande pregador que ardia por dissolver-se e para que Cristo constituía o viver e a morte, lucro, que não só apeteceu os sofrimentos para si, mas ainda inflamou os outros para tolerá-los. Esse grande pregador, que foi alvo de perseguição em Damasco, procurou para evadir-se a muralha, cordas e um cesto, e quis ser baixado às ocultas. Diremos porventura que Paulo temeu a morte, que ele próprio afirma ter cobiçado por amor de Jesus? A verdade é que, vendo esperá-lo ali menos fruto e maior trabalho, se reservou para trabalhar em outra parte com maior proveito, pois o robusto combatente de Deus não quis ficar encerrado no acampamento, mas buscou o campo de batalha, donde também em breve verás, se prestes atenção, que o mesmo venerável Bento não deixou de lado tantos rebeldes quantos ressuscitou. Pedro: é como dizes, mostra-o tanto a razão evidente como o adequado testemunho da Escritura. Peço-te agora que voltes à narração da vida de tão grande pai. Gregório: como o santo homem, vivendo muito tempo naquela solidão, crescesse em virtude e milagres, foi reunindo muitos no lugar para o serviço de Deus Todo-Poderoso. Pôde assim construir, com a ajuda de Jesus Cristo Senhor Onipotente, 12 mosteiros, em cada um dos quais colocou 12 monges sob um abade instituído. Consigo, porém, conservou alguns poucos, que julgou conveniente se formassem ulteriormente em sua presença. Por esse tempo também começaram a afluir de Roma pessoas nobres e piedosas que lhe davam os filhos a fim de que os criassem para Deus Todo-Poderoso. Foi então que Equício fez a entrega de Mauro, o nobre Tertulo, a de Plácido, flores das esperanças paternas. Mauro, adolescente que se distinguia pelos bons costumes, começou a prestar auxílio ao mestre, enquanto Plácido ainda se achava em idade infantil. Capítulo 4. Monge divagante reconduzido à salvação. Em um dos mosteiros que construíram ao redor,
Havia certo monge que não conseguia ficar em oração. Logo que os irmãos se inclinavam nesse exercício, saía e punha-se a revolver na mente vadia coisas mundanas e transitórias. Admoestado várias vezes por seu abade, foi por fim conduzido ao homem de Deus, que lhe increpou com veemência e insensatez. De volta, porém, ao seu mosteiro, mal conseguiu observar por 2 dias a admoestação do homem de Deus. Já o terceiro, recaindo no velho hábito, entrou de novo a vaguear na hora da oração. Quando isto foi contado ao servo de Deus pelo pai do mosteiro, respondeu aquele: irei eu mesmo e pessoalmente o emendarei. O homem de Deus foi, com efeito, ao dito mosteiro, e na hora marcada, quando o irmão, depois da salmódia, se entregava à oração, observou que o monge, que não podia ficar rezando, era arrastado por um negrinho que o puxava pela orla do hábito. À vista disso, Bento perguntou secretamente ao abade do mosteiro e ao servo de Deus Mauro: não vedes então quem é que puxa este monge? Responderam que não. Ao que retorquiu: oremos, para que vejais também vós a quem é que esse monge segue. Depois de 2 dias de oração, Mauro, monge, o viu, ao passo que Pompeiano, pai do mosteiro, não o conseguiu. Ora, no dia seguinte, saindo do oratório, depois do ofício, o homem de Deus topou com o dito monge em pé ao lado de fora, e aí com uma vara bateu-lhe por causa da cegueira de seu coração. Desde esse dia, o monge nunca mais se deixou induzir pelo pretinho, permanecendo sossegado na prática da oração, e o antigo inimigo não mais se atreveu a dominar-lhe, como se fora ele mesmo que levara as pancadas. Capítulo 5. Água que brotou de uma pedra no alto do monte. Dos mosteiros que Bento edificara na mesma região, 3 ficavam em cima do rochedo da montanha. Era por isto muito penoso aos irmãos descer sempre ao lago para buscar água, tanto mais que o declive do monte constituía grave perigo para todos aqueles que, cheios de medo, por eles desciam. Reuniram-se, então, os irmãos desses 3 mosteiros e foram ter com o servo de Deus, Bento, dizendo: é-nos penoso ir todos os dias ao lago buscar água, e por isto necessário mudar de lugar os nossos mosteiros. Bento os consolou com brandura e despediu. Na mesma noite, porém, com o menino Plácido, de quem acima falei, subiu ao rochedo do monte e ali orou por muito tempo. Acabada a oração, colocou no dito lugar 3 pedras como sinal e, sem que os outros percebessem qualquer coisa, voltou ao seu mosteiro. No dia seguinte, tendo os irmãos voltado à sua presença para tratar das dificuldades da água, assim lhes falou: ide e cavai um pouco o rochedo no sítio em que achardes 3 pedras sobrepostas. Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer brotar água até naquele cume de montanha, para poupar-vos o cansaço de tão grande caminhada. Ora, indo eles à pedra do monte indicada por Bento, encontraram-na já gotejante, e quando nela praticaram uma cova, esta logo se encheu de água, que brotou com tanta abundância que ainda hoje corre em quantidade e serpeja desde o pico até as faldas da serra. Capítulo 6. O ferro que voltou ao próprio cabo. Em outra ocasião, certo Godo, pobre de espírito, procurou a vida monástica e foi recebido com o maior agrado pelo homem de Deus. Um dia, este mandou dar-lhe um instrumento semelhante a uma foice, para remover os espinheiros de certo lugar
devia ser transformado em horta. O lugar que o Godo recebeu para limpar estava situado à margem do lago. Quando roçava com toda a força as densas moitas de espinheiro, eis que o ferro, saltando do cabo, caiu no lago, precisamente onde tanta era a profundidade das águas que não havia esperança de recuperá-lo. Perdida a ferramenta, correu ao Godo, todo trêmulo, para o monge Mauro, a quem narrou o dano que causara, fazendo ainda penitência pela falta. O monge Mauro tratou logo de referir o fato ao servo de Deus, Bento. Tendo-o ouvido, o homem do Senhor encaminhou-se para o lugar, tomou da mão do Godo o cabo e mergulhou-o no lago. Na mesma hora, o ferro subiu do fundo e entrou no cabo. Bento, então, restituiu a ferramenta ao Godo, dizendo: Eis, trabalhe agora, e não fiques triste. Capítulo 7. Mauro caminha sobre as águas. Um dia, quando o venerável Bento estava na cela, o jovem Plácido, monge do Santo Varão, saiu para tirar água do lago. Quando, porém, mergulhou a vasilha que segurava, tão incautamente o fez que ele mesmo, caindo, a acompanhou. A correnteza logo o colheu e levou para o meio do lago, à distância da margem de quase uma flechada. O homem de Deus, embora na cela, no mesmo instante teve notícia do acidente e chamou Mauro, depressa dizendo: Irmão Mauro, corre, pois o menino que foi buscar água caiu no lago e já está longe, levado pela corrente. Coisa admirável e não vista depois do apóstolo Pedro. Tendo pedido e recebido a bênção, Mauro saiu ligeiro, movido pela ordem do Pai. E nisto correu sobre as águas, pensando que ia por terra, até o ponto de chegar ao menino arrastado pela onda. Agarrou-o pelos cabelos e voltou também a curso rápido. Logo que pisou na terra, voltando a si, olhou para trás e viu que correra em cima das águas. E como não podia presumir que isto deveras tivesse acontecido, cheio de admiração, temeu o fato. Voltando ao pai, contou-lhe o sucedido. O venerável Bento começou, então, a atribuir o caso não aos próprios méritos, mas à obediência de Mauro. Este, porém, replicando, dizia que era devido somente ao mandado do pai, e que não tinha consciência daquele prodígio que, sem saber, praticara. Nessa amistosa contenda de humildade, sobreveio como árbitro o menino que fora salvo, o qual assim falou: Quando eu era arrebatado das águas, via sobre minha cabeça a melota do abade e contemplava-o a tirar-me das águas. Capítulo 8. O pão envenenado que o corvo levou para longe. Já aqueles lugares estavam em grande extensão abrasados do amor de Jesus, Deus nosso Senhor, e muitos cristãos tinham abandonado a vida secular para lhe domar o orgulho do coração sob o suave jugo do Redentor. Como é costume dos maus invejar aos outros o bem da virtude que eles mesmos não procuram praticar, eis que o padre de uma igreja próxima, chamado Florêncio, avô do nosso subdiácono Florêncio, tocado da maldade do antigo inimigo, começou a ter ciúme do santo homem e pôs-se a denegrir sua vida de monge e a impedir quantos podia de irem visitá-lo. Vendo afinal que não conseguia opor-se aos progressos do Bento, vendo que crescia a fama de sua santidade e que muitos, pelo simples pregão dessa fama, eram continuamente chamados a um estado de vida melhor, Florêncio, mais e mais abrasado pela inveja, ia se tornando cada vez pior. Os louvores merecidos pela vida de Bento, ele os apetecia. Vida tão louvável, porém, não queria levar. A tal ponto foi obcecado pelas trevas da inveja que chegou a enviar de presente ao servo de Deus Todo-Poderoso
um pão envenenado. O homem de Deus o recebeu agradecido, mas não lhe ficou oculta a peste que no pão ocultava. Ora, acontecia que à hora da refeição costumava vir da floresta próxima um corvo que recebia pão das mãos de Bento. Quando então chegou, como de costume, o homem de Deus lançou diante do corvo o pão envenenado do presbítero e deu-lhe esta ordem: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma este pão e atira-o num lugar tal que não possa ser achado por ninguém. O corvo então, de bico e asas abertos, começou a esvoaçar e a crocitar em redor do pão, como se dissesse claramente que queria obedecer, mas não podia. No entanto, o homem de Deus ordenava repetidas vezes: leva sem medo e vai jogá-lo onde não possa ser encontrado. Finalmente, depois de hesitar por muito tempo, o corvo tomou o pão no bico e, levando-o, partiu. Ao cabo de 3 horas, voltou sem o pão, que lançara fora, e recebeu das mãos do homem de Deus a ração costumeira. Vendo o venerável pai que o coração daquele sacerdote se inflamava de ódio contra a sua vida, mais se condoía dele de que de si mesmo. Ora, o citado Florencio, já que não lograra matar o corpo do mestre, tomou a peito acabar com a alma dos discípulos. Por conseguinte, à vista desses, introduziu no quintal do mosteiro em que estava Bento 7 moças nuas, que de mãos dadas dançaram diante deles por muito tempo, a fim de inflamar-lhes o espírito para as depravações da luxúria. Vendo isto na cela, e temendo a queda dos discípulos mais jovens, o santo homem, que bem se dava conta de ser o único motivo da perseguição, acabou por ceder à inveja. Nomeou os superiores e distribuiu os irmãos pelos mosteiros que edificara, e levando consigo alguns poucos monges, mudou de domicílio. Tão logo, porém, o servo de Deus se esquivava humildemente aos ódios de Florencio, e já Deus onipotente castigava a este de terrível forma, pois estando no terraço, donde com prazer contemplava a partida de Bento, o mesmo ruiu, enquanto permanecia ileso o resto da casa, e esmagando o inimigo de Bento, acabou com ele. O discípulo do homem de Deus chamou Mauro, julgou que devia imediatamente anunciar o fato ao venerável pai Bento, que apenas caminhara umas 10 milhas, e disse-lhe: volta, pois o presbítero que te perseguia morreu. Ao ouvi-lo, prorrompeu Bento em fortes lamentos, tanto pela morte do inimigo como pela alegria que com ela teve o discípulo. Do fato seguiu-se que Bento impôs uma penitência ao discípulo, pois este, ao contar o ocorrido, ousara regozijar-se pelo fim do inimigo. Pedro diz: são admiráveis e estupendas as coisas que dizes. Com efeito, na água que brotou da pedra, vejo Moisés; no ferro que voltou do fundo d'água, Eliseu; no caminhar sobre as águas, Pedro; na obediência do corvo, Elias; no luto pela morte do inimigo, Davi. Como posso avaliar este varão? Foi cheio do espírito de todos os justos. Gregório diz: o homem de Deus, ó Pedro, possui o Espírito de Deus único, que pela graça da redenção encheu o coração de todos os eleitos, a quem diz João, era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. E ainda, da sua plenitude todos nós recebemos. De fato, os santos homens de Deus puderam obter do Senhor milagres, mas não os puderam transmitir a outrem. O Senhor, porém, deu os sinais da virtude aos seus súditos. Ele que prometeu dar o sinal de Jonas aos seus inimigos, de modo que se dignou de morrer antes
ante os soberbos e ressuscitar ante os humildes, para que aqueles vissem o que iam desprezar, e estes contemplassem o que com veneração deveriam amar. Deste mistério se seguiu que, enquanto os soberbos só viram o aspecto ignominioso da morte, os humildes receberam a glória do poder contra ela. Pedro diz: peço-te agora que digas para que lugar se dirigiu o santo homem e se lá praticou novos milagres. E Gregório diz: saindo o santo homem para outras paragens, mudou de lugar, mas não de inimigos, pois os combates que depois sustentou foram tanto mais duros quanto foi desde então o próprio mestre da maldade que teve abertamente contra si. O lugar fortificado, chamado Cassino, está situado no flanco da elevada montanha, a qual o obriga dentro de extensa garganta e depois, alteando-se ainda por 3 milhas, como que prolonga até as nuvens do seu cume. Aí em cima tinham os antigos um templo onde, segurando o costume dos primitivos gentios, Apolo era venerado por insensata multidão de camponeses. Cresciam por toda a parte, em torno dos bosques consagrados ao culto dos demônios, onde a turba insana dos fiéis ainda naquele tempo oferecia sacrifícios sacrílegos. Chegado a tal lugar, o homem de Deus despedaçou o ídolo, derrubou a ara, incendiou os bosques e estabeleceu no próprio templo de apoio a capela de São Martinho, enquanto no lugar da ara do mesmo apoio construiu a capela de São João. Além disto, chamava à fé, por contínuas pregações, a multidão que morava nas redondezas. Não podendo suportar tudo isso em silêncio, o antigo inimigo oferecia-se aos olhos do Pai, não mais ocultamente em sonhos, mas em visões manifestas, e queixava-se com tais clamores de sofrer violência que também os irmãos lhe podiam escutar os gritos, sem todavia lhe discernir a figura. Conforme referia o venerável Pai aos discípulos, o antigo inimigo aparecia diante dos seus olhos corporais, hediondo e envolto em chamas, com a boca e os olhos chamejantes, pareciam investir contra ele. O que dizia, porém, todos o ouviam. Primeiro, chamava Bento pelo nome. Já que este não respondia, logo disparava em doesto. Assim é que, ao chamá-lo Bento, Bento, vendo que não obtinha resposta alguma, imediatamente acrescentava: maldito e não Bento, que tens tu comigo? Por que me persegues? Consideremos agora os novos combates do antigo inimigo contra o servo de Deus, ao qual aquele quis fazer guerra, mas acabou por proporcionar sem querer ocasiões de vitória. Capítulo 9. A enorme pedra levantada pela oração. Certo dia, quando os irmãos trabalhavam na construção do mosteiro, achava-se uma pedra que resolveram levar para a obra, e, já que 2 ou 3 não a conseguiam remover, outros se lhes juntaram. A pedra, porém, continuava imóvel, como se tivesse raízes no chão. A coisa era tal que dava claramente a entender que em cima da pedra estava sentado o próprio antigo inimigo, já que as mãos de tantos homens não podiam mover. Mandaram então comunicar a dificuldade ao homem de Deus, pedindo-lhe que viesse e, rezando, expulsasse o inimigo, a fim de que pudesse levantar a pedra. Aquele veio sem demora, orou, deu a bênção, e com tanta presteza foi a pedra erguida, que se diria que nunca tivera peso algum. Capítulo 10. O incêndio imaginário da cozinha. Então ao homem de Deus pareceu oportuno cavarem a terra naquele mesmo sítio. Ora, sucedeu que, cavando muito fundo, os irmãos encontraram um ídolo de bronze. Atiraram-no logo para longe,
indo mesmo cair por acaso na cozinha. Em consequência, viu-se de repente sair fogo do lugar, e pareceu aos olhos de todos que o prédio da cozinha era devorado pelas chamas, como jogando água para apagar o fogo, fizessem grande vozeiro. O homem de Deus, atraído pelo ruído, aproximou-se. Considerando então que o fogo estava somente nos olhos dos irmãos e não nos seus, baixou logo a cabeça em oração e, chamando a si os irmãos que via iludidos pelo incêndio fantástico, admoestou-os a persignarem os olhos para que percebessem estar ileso o edifício da cozinha e deixassem de ver as chamas imaginárias que o antigo inimigo lhes sugeria. Capítulo 11. O monge esmagado é restabelecido pela oração de Bento. Doutra feita, quando os irmãos, obedecendo a uma exigência da construção, levantavam um pouco mais certa parede, o homem de Deus conservava-se na cela, aplicado à oração. Apareceu-lhe então o antigo inimigo, insultando-o, e deu-lhe a saber que ia ter com os irmãos no trabalho. Informado, o homem de Deus mandou-lhes a toda pressa um mensageiro, dizendo: Irmãos, age com cautela, pois aí vai agora o espírito maligno. Mal acabara de falar o que levava a mensagem, e já o mau espírito derrubara a parede em obras, e sob os seus escombros esmagaram um jovem monge, filho de certo ofício da corte. Consternados todos e cheios de aflição, não pelo dano da parede, mas pelo esmagamento do irmão, correram a contar com profunda dor o desastre ao venerável pai Bento. Este ordenou que lhe levassem o corpo dilacerado do rapaz. Só puderam levá-lo no manto, pois as pedras da parede lhe tinham triturado não só os membros, mas também os ossos. O homem de Deus mandou, no mesmo instante, que o pusessem em sua célula sobre a esteira onde costumava rezar. A seguir, despediu os irmãos, fechou a cela e debruçou-se em oração mais instante do que de costume. Coisa admirável! Na mesma hora, o abade mandava novamente o jovem ao trabalho, são e forte como dantes, para que terminasse a parede com os irmãos aquele de cuja morte se queria aproveitar o antigo inimigo para zombar de Bento. Capítulo 11. Os monges que comeram fora do mosteiro. Nesses entrementes, começou o homem de Deus a possuir também o espírito da profecia, predizendo o futuro e anunciando aos presentes as coisas distantes. Era costume do mosteiro, todas as vezes que os monges saíam para qualquer missão, que se abstivessem de comer e beber fora do mosteiro. Observava-se com toda solicitude esse uso da regra. Certo dia, porém, saíram alguns irmãos a mandado e viram-se obrigados a ficar fora até hora mais tardia. Sabendo que perto de onde estavam residia uma religiosa mulher, entraram em sua casa e tomaram alimento. Quando tarde voltaram ao mosteiro, pediram, como de costume, a bênção no pai, ao qual logo os interrogou: Onde comestes? Em parte alguma, responderam, ao que retorquiu: Por que mentes desse modo? Acaso não entrastes na casa de tal mulher? Não comestes tais e tais comidas? Não bebestes tantos copos? Como o venerável pai lhes descrevesse não só a hospedagem da mulher, mas também o gênero dos pratos e o número dos copos que haviam tomado, reconheceram tudo o que haviam feito, e caindo trêmulos aos seus pés, confessaram a falta. O homem de Deus, porém, logo lhes perdoou a culpa, considerando que para o futuro não tornariam a cometer tal em sua ausência, pois saberiam que lhes estava presente em espírito.
Capítulo 13. O irmão do monge Valentino que comera em viagem. O monge Valentino, já mencionado no início, tinha um irmão, homem leigo, mas piedoso, o qual, para receber a bênção do homem de Deus e visitar o irmão, costumava anualmente ir em jejum da sua casa ao mosteiro. Certa vez, quando estava em viagem para ali, associou-lhe outro viajante que levava alimentos para a jornada. Quando a hora ia adiantada, este disse-lhe: "Vamos, irmão, comer alguma coisa para não nos cansarmos no caminho." Aquele, porém, respondeu-lhe: "Longe de mim, irmão, não farei isto, pois sempre tive o costume de comparecer em jejum ante o venerável Pai Bento." Ouvindo esta resposta, o companheiro calou-se por algum tempo. Depois, porém, de ter encaminhado mais um pouco, insistiu novamente que comesse. Aquele que decidira chegar em jejum recusou. O que convidara então tornou a calar-se e consentiu em prosseguir um pouco mais com ele sem comer. Quando caminhavam mais adiante e a hora tardia chegou a fatigá-los de tanto andar, deram com um prado e uma fonte, e tudo mais que podia parecer agradável para restaurar o corpo. Disse então o companheiro de viagem: "Aqui temos águas, temos relva e temos um lugar ameno, onde podemos recobrar forças e descansar um pouco, a fim de terminar em boas condições a nossa marcha." Com os ouvidos afagados por essas palavras e os olhos seduzidos pelo lugar, o irmão valentiniano deixou-se persuadir pelo terceiro convite. Consentiu finalmente e comeu. À tardinha chegou ao mosteiro. Levado à presença do amável Pai Bento, pediu-lhe que o abençoasse. Mas no mesmo instante o santo homem exprobrou-lhe o que fizera em viagem, dizendo: "Como é, irmão, que o maligno inimigo que te falou pela boca do companheiro não conseguiu induzir-te nem na primeira vez nem na segunda, mas na terceira convenceu-te e alcançou sobre ti a vitória que planejava?" Reconhecendo então a culpa do seu fraco espírito, o visitante prosternou-se aos pés do santo, e tanto mais chorava e se envergonhava quanto via que, apesar da distância, a sua falta fora cometida ante os olhos do Pai Bento. Pedro diz: "Bem, vejo que no coração desse santo homem habitava o espírito de Eliseu, que esteve presente ao discípulo distante." Capítulo 14. Bento descobre o disfarce do rei Tótila. Gregório diz: "Convém, Pedro, que por enquanto te mantenhas em silêncio, para que aprendas coisas ainda maiores." No tempo dos godos, com seu tio rei Tótila, tivesse ouvido que o santo varão possuía o espírito da profecia. Dirigiu-se ao mosteiro e, parando a certa distância, mandou anunciar a sua vinda. Como logo lhe viesse do mosteiro a resposta que fosse Tótila, que sempre tivera um espírito traiçoeiro, cuidou de explorar se realmente o homem de Deus possuía o espírito da profecia. A um dos guardas da espada, chamado Rigo, depois de dar os próprios calçados e fazer vestir as vestes reais, mandou que se apresentasse ao homem de Deus como se fosse o rei em pessoa. Para seu séquito, destacou os 3 condes mais chegados ao rei: Volterico, Roderico e Blidino, para que, caminhando a seu lado, fugissem diante do homem de Deus acompanhar o próprio rei Tótila. Deu-lhe também outros pajens e guardas, para que, à vista de tal comitiva e das vestes de púrpura, fosse tido pelo rei. Quando Rigo, ornado desses trajes e acompanhado do numeroso cortejo, entrou no mosteiro, o homem de Deus estava sentado bem longe. Ao vê-lo chegar,
e quando já podia ser ouvido, gritou-lhe estas palavras: Deixa, filho, deixa tudo que trazes, não é teu. Rigo caiu por terra no mesmo instante e encheu-se de pavor por ter procurado enganar tão grande homem. Também os que vinham com ele arrojaram-se ao chão. Uma vez erguidos, nem tiveram ousadia de acercar-se de Bento, mas voltando ao seu rei, contaram-lhe, apavorados, quão depressa tinham sido descobertos. Capítulo 15. Duas profecias. Então, Tótila foi ter pessoalmente com um homem de Deus. Quando o rei de longe avistou Bento assentado, não ousou aproximar-se, mas prostrou-se por terra. E como o homem de Deus lhe dissesse por 2 ou 3 vezes: Levanta-te, sem que o rei se atrevesse a fazê-lo, Bento, servo de Jesus Cristo, se dignou de encaminhar-se pessoalmente até o rei prostrado. Levantou-o do chão, censurou-lhe as más ações e ainda pronunciou em poucas palavras tudo que estava para suceder-lhe. Muito mal cometes, cometes. Já é tempo de pôres termo à iniquidade. Na verdade, entrarás em Roma, atravessarás o mar, reinarás 9 anos e no 10º morrerás. Ouvindo isto, o rei encheu-se de terror e, após pedir a oração do santo, foi-se embora. A partir desse tempo, começou a ser menos cruel. Pouco depois entrou em Roma e em seguida passou a Sicília. No 10º ano de seu reinado, a juízo de Deus Onipotente, perdeu o reino e ao mesmo tempo a vida. Também o bispo de Canúzio costumava visitar o servo de Deus, que muito o amava pelo mérito de sua vida. Um dia, conversando o prelado com Bento sobre a entrada de Tótila em Roma e a ruína da cidade, disse aquele: Por esse rei a cidade será de tal modo destruída que deixará de ser habitada. Ao que redarguiu o homem de Deus: Roma não será destruída pelos gentios, mas, devastada por tempestades, raios, tormentos e terremotos, definhará por si mesmo. Os mistérios desta profecia já nos são mais claros do que a luz, porque vemos nesta cidade desmoronadas as muralhas, derrubadas as casas, destruídas as igrejas pelo furacão, e contemplamos como, em frequentes desabamentos, vêm abaixo os edifícios, esfalfados de adiantada velhice. O discípulo Honorato, de quem tenho relato, não asseverava ter ouvido do próprio santo, mas afirma que pelos outros irmãos lhe foi contado que o Bento disse. Capítulo 16. O clérigo libertado do demônio. Pela mesma época, certo clérigo da igreja de Aquino estava sendo atormentado pelo demônio. Já Constâncio, bispo desta igreja, o fizera percorrer muitos sepulcros de mártires para alcançar a cura. Aliás, os santos mártires de Deus não lhe quiseram conceder o dom da saúde, para assim demonstrar quanta graça havia em Bento. Foi, pois, o clérigo levado ao servo de Deus Onipotente, Bento, o qual, orando ao Senhor Jesus Cristo, logo expulsou do possesso o antigo inimigo. Depois de curá-lo, o santo preceituou-lhe: Vai, e de agora em diante não comas carne, nem te atrevas a receber uma ordem sacra no dia em que ousares profanar uma ordem sacra. Recairás imediatamente sob o poder do demônio. Foi-se embora o clérigo curado e, como castigo recente costuma amedrontar, guardou por algum tempo tudo que o homem de Deus mandara. Quando, porém, depois de muitos anos, mortos todos os seus superiores, viu que outros mais jovens lhe passavam à frente nas ordens sacras, negligenciou, como que esquecido pelo longo tempo, as palavras do homem de Deus, e apresentou-se à ordenação. No mesmo instante apoderou-se dele o diabo,
que já o deixara, não cessou de o atormentar até que lhe arrancou a alma. Pedro diz: esse homem de Deus, a meu ver, chegou a penetrar até nos segredos da divindade, pois viu claramente que o clérigo estava entregue ao demônio para que não ousasse apresentar-se à ordenação. Gregório diz: porque não havia de conhecer os segredos da divindade aquele que da divindade guardou os mandamentos, pois está escrito: o que adere ao Senhor é um só espírito. Pedro diz: se aquele que adere ao Senhor se torna um só espírito com o Senhor, por que é que o mesmo grande pregador diz: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Parece muito incongruente que alguém ignore o pensamento daquele com o qual se tornou um só. Gregório diz: os santos varões, enquanto são com Deus uma só coisa, não ignoram o pensamento do Senhor. É o mesmo apóstolo quem diz: que homem sabe aquilo que é do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também o que é de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Mas, para mostrar que sabia as coisas de Deus, São Paulo acrescentou: nós não recebemos o espírito deste mundo, mas o Espírito que é de Deus. E de novo diz: o que o olho não viu, nem o ouvido escutou, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que amam. A nós, porém, ele revelou seu Espírito. Pedro diz: se, portanto, ao mesmo apóstolo foram reveladas pelo Espírito Divino as coisas de Deus, como então nos preveniu com as seguintes palavras sobre a questão que eu propus: o abismo das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus, como são incompreensíveis os seus juízos e imperscrutáveis seus caminhos. Eis, porém, que, ao dizer essas coisas, me apareceu outra questão. Com efeito, o profeta Davi, falando ao Senhor, diz: nos meus lábios pronunciei todos os juízos da tua boca. E, visto que conhecer é menos que pronunciar, por que declara Paulo incompreensíveis os juízos de Deus, quando Davi atesta que não só os conheceu todos, mas até os pronunciou em seus lábios? Gregório diz: em poucas palavras respondi às duas perguntas, quando há pouco disse que os santos varões, enquanto são com o Senhor uma só coisa, não ignoram o pensamento do Senhor, pois todos os que seguem devotamente o Senhor, por essa devoção, estão com Deus. Mas, como ainda se acham sob o peso da carne corruptível, ao mesmo tempo não estão. Assim, enquanto juntos com Deus, conhecem-lhe os ocultos juízos, enquanto separados, ignoram-nos. Como, de um lado, ainda não penetram perfeitamente os mistérios de Deus, declaram incompreensíveis os seus juízos. Mas como, de outro lado, estão unidos de espírito com o Senhor, e nessa adesão percebem alguma coisa na medida do que lhes é dado nas palavras sagradas da Escritura, ou em secretas revelações, conhecem isso e o proferem. Ignoram, portanto, os juízos que Deus cala, e conhecem os que eles manifestam. Por isto o profeta Davi, depois de dizer: em meus lábios pronunciei todos os juízos, logo acrescenta: da tua boca, como se dissesse abertamente, pude conhecer e proferir aqueles juízos dos quais soube que tu os proferiste. Aqueles, porém, que tu mesmo não dissestes, os esconde sem dúvida ao nosso conhecimento. Assim é que concordam entre si as duas sentenças, a do profeta e a do apóstolo, segundo as quais são, de um lado, incompreensíveis os juízos de Deus, e são, de outro lado, proferidos por lábios humanos os juízos anteriormente pronunciados pela boca do Senhor. Pois os juízos de Deus podem ser conhecidos pelos homens. Os juízos de Deus podem ser conhecidos pelos homens,
quando revelados por Deus, e não o podem quando não revelados. Pedro diz: veja que, por ocasião da minha pergunta, se esclareceu o sentido da coisa. Mas se há mais sobre os milagres deste homem, peço-te que contes. Capítulo 17. Bento prediz a distração do próprio mosteiro. Certo nobre chamado Teóprobo fora convertido pelos conselhos do mesmo pai Bento e gozava, por seus conhecimentos de grande confiança e familiaridade junto ao santo. Entretanto, certa vez na cela deste, encontrou-o a chorar muito amargamente. Ali deteve-se parado por muito tempo, notando, porém, que as lágrimas não cessavam e que o homem de Deus, em vez de chorar rezando, como costumava, chorava de tristeza. Perguntou-lhe finalmente qual a causa de tão grande amargura. Todo este mosteiro que construí e tudo que preparei para os irmãos, respondeu-lhe o homem de Deus, será entregue aos gentios. A juízo de Deus Todo-Poderoso, a custo pude alcançar que deste lugar me fosse poupadas as vidas dos habitantes. O que Teóprobo então ouviu em palavras, nós agora estamos vendo com os olhos, pois sabemos que o mosteiro foi recentemente destruído pelos lombardos. Durante a noite, enquanto dormiam os irmãos, entraram ali faz pouco tempo e saquearam tudo, mas não conseguiram apoderar-se de um só homem. Assim Deus cumpriu o que prometera ao fiel servo. Embora entregasse os bens aos gentios, protegeria as vidas. Nisto se vê que Bento teve sorte, que São Paulo, que viu seu navio alijado de tudo, mas recebeu por consolação a vida de quantos o acompanhavam. Capítulo 18. O barril oculto. Um dia, o nosso Exilarato, que conhecestes já feito monge, foi por seu senhor encarregado de levar ao homem de Deus no mosteiro 2 desses recipientes de madeira, vulgarmente conhecidos pelo nome de barris, cheios de vinho. O servo levou um e escondeu o outro no caminho. O homem de Deus, porém, a quem não ficavam ocultos os fatos distantes, recebeu o barril com palavras de agradecimento, acrescentando ao moço que se despedia: cuidado, filho, não bebas do barril que escondestes, mas inclina-o com cautela e verás o que há dentro. Muito envergonhado, o homem afastou-se do homem de Deus e, uma vez de volta, querendo submeter à prova o que ouvira, virou o barril e logo saiu de dentro uma serpente. Então o servo Exilarato, por aquilo que encontrou no vinho, sentiu pavor do mal que praticara. Capítulo 19. A aceitação dos lenços é descoberta. Não longe do mosteiro havia um povoado onde não pequeno número de homens fora convertido do culto dos ídolos à fé de Deus verdadeiro, graças às exortações de Bento. Ali viviam também algumas monjas. A tal lugar, o servo de Deus enviava frequentemente alguns dos irmãos para exortarem aquelas almas. Certo dia, como de costume, mandou um monge, o qual, depois da alocução, aceitou a instância das monjas um lenço que escondeu debaixo do hábito. Apenas chegado ao mosteiro, começou o homem de Deus a repreendê-lo com a mais viva amargura, dizendo: como entrou a iniquidade no teu coração? O monge ficou atônito, pois, esquecido de que havia feito, ignorava o motivo da repreensão. Bento então lhe disse: não estava eu presente quando aceitaste o lenço das servas de Deus e os guardaste debaixo do hábito? Prostrando-se logo a seus pés, o monge se arrependeu da estulta ação e deitou fora as peças que escondera.
Capítulo 20. O pensamento orgulhoso de um monge. Um dia, quando o venerável pai tomava, já à tardinha, a refeição do corpo, um dos seus monges, filho de certo defensor, estava presente, segurando-lhe o candeeiro diante da mesa. Enquanto o homem de Deus comia e ele assistia, fazendo o ofício da candeia, o jovem, tomado pelo espírito da soberba, começou a revolver, calado em sua mente, e aí dizia para si, de si para si, estas palavras: quem é este a quem eu assisto enquanto come? Segure o candeeiro e preste serviço. Quem sou seu para que lhe deva servir? Voltando-se no mesmo instante, o homem de Deus entrou a repreendê-lo com veemência, dizendo: persigna o teu coração, irmão. Que dizes? Persigna o teu coração. E tendo chamado, sem mais demora, os outros irmãos, ordenou-lhes que lhe tomasse o candeeiro das mãos, e a ele que deixasse o serviço e fosse na mesma hora sentar-se sossegado. Perguntaram-lhe então os irmãos o que tivera no coração, e ele, por ordem, contou de tão grande espírito de soberba se enchera, e as palavras que em pensamento dizia calado contra o homem de Deus. Tornou-se assim bem manifesto a todos que nada podia ficar oculto ao venerável Bento, em cujos ouvidos haviam ressoado até as palavras de um pensamento mudo. Capítulo 21. A farinha que desapareceu em época de fome. Em outra ocasião, a fome devastava toda a região da campanha, e grande escassez de gênero angustiava a todos. Já faltava trigo no mosteiro de Bento. Quase todos os pães haviam sido consumidos, de modo que não se achavam mais de 5 para os irmãos à hora de comer. Vendo-os contristados, o venerável pai procurou corrigir com repreensão moderada a sua pusilanimidade e reanimá-los com uma promessa. Por que, dizia, se entristece o vosso espírito pela falta de pão? Hoje, na verdade, há muito pouco, mas amanhã tê-los-ei em abundância. De fato, no dia seguinte, encontraram 200 módios de farinha em sacos diante da porta do mosteiro, sem que alguém até hoje saiba por quem Deus Todo-Poderoso os mandou levar. Vendo isto, os irmãos deram graças ao Senhor e aprenderam a não duvidar da abundância, mesmo em tempo de carência. Capítulo 22. O piano do mosteiro de Terracina, traçado por Bento em uma visão. Outra vez, um homem religioso pediu a Bento que mandasse alguns discípulos a uma propriedade que tinha perto de Terracina, para construir um mosteiro. Anuindo aos rogos, Bento escolheu alguns irmãos, instituiu-lhes o abade e o que devia ser o seu prior. À despedida, prometeu-lhes o seguinte: ide, em tal dia irei também eu, e mostrar-vos-ei em que lugar havereis de edificar o oratório, o refeitório dos irmãos, os aposentos dos hóspedes e tudo o que for preciso. Recebida a bênção, puseram-se logo a caminho. Nos dias seguintes, à espera ansiosa do dia marcado, prepararam tudo que parecia necessário para receber os que podiam chegar com o grande pai. Eis, porém, que na noite em que começava a raiar o dia prometido, o homem de Deus apareceu em sonho ao monge que ele constituíra abade, e o prior deste, e lhes foi designado minuciosamente cada um dos lugares onde deviam edificar alguma coisa. Quando despertaram do sono, contaram um ao outro o que tinham visto, mas, por não darem pleno crédito à visão, aguardaram o homem de Deus na prometida visita. Este, porém, não chegou no dia determinado, pelo que foram ter com ele, muito magoados, e lhe disseram: esperamos, pai, que fosses
como prometestes, e nos mostrasse onde devíamos edificar, mas não foste. Ao que lhes disse: Por que, irmãos? Por que falais assim? Acaso não fui conforme prometi? E quando lhe retorquiram: Quando foste? Respondeu: Não vos apareci a um e o outro quando dormieis? E não vos mostrei então cada local do mosteiro? Ide, e como ouvistes na visão, construí todas as dependências do mosteiro. Ao ouvirem estas palavras, ficaram profundamente admirados e voltaram ao refeitório terreno, onde construíram todos os compartimentos do mosteiro como lhes fora mandado. Capítulo 23. As monjas mortas restituídas à comunhão da igreja. Dificilmente era sua palavra, mesmo no trato cotidiano, desprovida de eficácia, pois tendo alçado aos céus o coração, não lhe podiam as palavras baixar vazias dos lábios. Se, pois, alguma vez dizia algo, não já decidindo, mas somente ameaçando, sua palavra tinha tanta eficácia como se não a tivesse dito apenas duvidosa e condicionalmente, mas já uma sentença irrevogável. Assim é que, não longe do mosteiro de Bento, viviam num sítio próprio duas monjas, senhoras de nobre linhagem, a quem certo homem religioso prestava serviço nas necessidades da vida exterior. Em alguns, porém, a nobreza da raça produz a vileza do espírito, de modo que essas pessoas, recordando que foram um pouco mais que as outras, são menos dispostas a desprezar-se neste mundo. Assim eram as duas monjas, as quais não tinham reprimido perfeitamente a língua sob o freio do hábito e frequentemente provocavam a ira com palavras imprudentes o homem que lhes prestava serviço nas indigências exteriores. Este, depois de tolerar por muito tempo tais coisas, dirigiu-se finalmente ao homem de Deus e contou-lhe quantas afrontas sofria. Bento, tendo ouvido como procediam as monjas, logo mandou dizer-lhes: Corrige vossas línguas, porque se não vos emendardes, eu vos excomungarei. Por conseguinte, não proferiu a sentença de excomunhão, mas apenas ameaçou. As monjas, porém, sem nada mudar do antigo costume, morreram dentro de poucos dias e foram sepultadas na igreja. Ora, quando ali se celebrava a solenidade da missa e o diácono clamava, como de costume: Se há alguém excomungado, retire-se do seu lugar. A ama que as criara e costumava oferecer ao Senhor a oblação por elas, via-as erguerem-se da sepultura e saírem da igreja. Havendo observado muitas vezes que a voz do diácono, elas saíam e não podiam ficar no templo, lembrou-se do que o homem de Deus lhes mandara dizer quando ainda viviam, isto é, que as privaria da comunhão eclesiástica se não emendasse os costumes e palavras. Com grande dor, então, foi referido o caso ao servo de Deus, que na mesma hora deu com sua própria mão uma oblação, dizendo: Ide, e fazei que esta oferenda seja apresentada ao Senhor em favor delas, e a seguir já não estarão excomungadas. De fato, a oferta foi imolada em sufrágio das duas defuntas, e, quando o diácono clamou, segundo o costume, que saíssem os excomungados, não foram mais vistas sair da igreja. Com isto ficou indubitavelmente claro que as ditas monjas, não mais saindo com aqueles que estavam privados da comunhão, a tinham recuperado do Senhor por intermédio de seu servo. Capítulo 24. O monge sepultado que a terra rejeitou. Certa vez um jovem monge, que amava os pais mais do que devia, tendo saído do mosteiro sem bênção para ir à casa dos pais,
morreu no mesmo dia em que aí chegou. Sepultado, seu corpo no dia seguinte apareceu fora da sepultura. Trataram de enterrá-lo novamente, mas no dia seguinte encontraram o corpo mais uma vez de fora, insepulto como na véspera. Correndo então sem demora aos pés do pai Bento, pediram com muitas lágrimas que se dignasse a conceder ao filho a sua graça. O homem de Deus deu-lhes imediatamente com a própria mão a comunhão do corpo do Senhor, dizendo: Ide, com grande reverência, pondo-lhe sobre o peito este corpo do Senhor, e colocai-o assim na sepultura. Feito isto, a terra guardou o corpo, e não mais o rejeitou. Avalias, Pedro, quanto merecimento tinha esse homem junto do Senhor Jesus Cristo, para que a própria terra lançasse fora os despojos daquele que não possuía o favor de Bento. Capítulo 25. O monge que encontrou um dragão no caminho. Um dos monges de Bento se rendera à inconstância e não queria mais ficar no mosteiro, apesar de assiduamente repreendido e admoestado pelo homem de Deus. De modo nenhum concedia em permanecer na comunidade, e ainda insistia com importunas súplicas para que fosse despedido. Certo dia, então o venerável pai já entendia pela importunação, ordenou-lhe irado que se fosse embora. Logo que saiu, porém, o monge encontrou na estrada um dragão à sua espreita, de goela aberta. Como o monstro o quisesse devorar, começou a gritar, todo trêmulo e alvoroçado: Socorro, socorro, pois este dragão me quer devorar. Acorreram os irmãos, os quais não viram dragão algum, mas reconduziram ao mosteiro o monge todo trêmulo e agitado. Este logo prometeu nunca mais abandonar o mosteiro, e desde essa hora permaneceu fiel à promessa, porquanto pelas orações do santo varão pudera ver diante de si o dragão que ele antes seguia sem ver. Capítulo 26. O moço curado de lepra. Também não quero passar em silêncio o que ouvi do ilustre varão Antônio. Este contava que um servo do seu pai fora atacado de lepra, a ponto de já se lhe entumecer a pele, caírem os pelos, e não poder ele esconder o pus cada vez mais abundante. Mandado ao homem de Deus pelo pai de Antônio, o enfermo foi com presteza restituído à saúde anterior. Capítulo 27. O dinheiro entregue por milagre ao devedor. Tão pouco calarei aquilo que o discípulo de Bento chamado Peregrino costumava narrar. Uma vez certo homem fiel, impelido pelo apelo de uma dívida, acreditou ser seu único remédio ir ter com o homem de Deus e expor-lhe a urgente necessidade. Foi, pois, ao mosteiro, onde encontrou o servo de Deus e contou-lhe a grave aflição que sofria por parte de um credor, a quem devia 12 soldos. Respondeu-lhe o venerável pai que não possuía os 12 soldos, mas, para não deixar de consolar com uma branda palavra a pobreza do homem, acrescentou: Vai e volta daqui a 2 dias, pois hoje não tenho o que te deveria dar. Nesses 2 dias, conforme seu costume, ficou entregue à oração. Quando no 3º dia voltou, o devedor aflito, apareceram de repente 13 soldos sobre uma arca do mosteiro, que estava cheia de trigo. O homem de Deus mandou apanhá-los e entregá-los ao pedinte, angustiado, dizendo-lhe que pagasse 12 e guardasse um para os próprios gastos. Eis que agora volto a contar o que ouvi dos discípulos referidos no início deste livro. Certo homem vivia sofrendo de gravíssima inveja de um inimigo, cujo ódio o impeliu mesmo a pôr veneno ocultamente na bebida daquele. Não pôde o veneno tirar a vida, mas a pele do homem perseguido mudou de cor, espalhando-se pelo corpo umas manchas que pareciam de lepra. O doente, porém, levado à presença do homem de Deus,
depressa recuperou a saúde, pois logo que este o tocou, lhe afugentou as manchas da pele. Capítulo 28. A garrafa que não se quebrou. Na ocasião em que a falta do alimento afligia tão gravemente a campanha, o homem de Deus distribuíra tudo o que havia no mosteiro a diversos indigentes, a ponto de quase nada mais restar na despensa, fora um pouco de azeite numa garrafa de vidro. Apareceu então certo subdiácono de nome Agapito, pedindo com muita insistência que lhe dessem um pouco de azeite. O homem de Deus, que tinha resolvido dar tudo na terra para que tudo lhe fosse guardado no céu, mandou que entregasse ao subdiácono o pouco de azeite que restava. Todavia, o monge encarregado da despensa, apesar de ter ouvido a ordem, retardou-lhe a execução. Um pouco mais tarde, perguntando-lhe Bento se fora dado o que mandara, respondeu que não, porque se o fizesse nada sobraria para os irmãos. Indignado com isto, Bento ordenou a outros que atirassem pela janela a garrafa com o resto de azeite, para que nada ficasse no mosteiro por desobediência. Assim foi feito. Ora, sob a janela abria-se um grande precipício eriçado de pontas de rochedo. A garrafa arremessada foi dar naturalmente nas pedras, mas ficou incólume, como se não tivesse sido jogada, de modo que nem ela se quebrou, nem o óleo se derramou. À vista disto, o homem de Deus mandou que a buscassem e entregassem íntegra, como estava, ao subdiácono. Reunidos depois os irmãos, repreenderam em presença de todos o monge desobediente pela sua falta de fé e soberba. Capítulo 29. O tonel que apareceu cheio de azeite. Depois dessa repreensão, Bento entregou-se à oração com os irmãos. No recinto em que rezavam, havia um tonel de óleo, vazio e tapado. Ora, enquanto o santo homem persistia em oração, a tampa do tonel começou a erguer-se com o azeite que dentro crescia. Deslocada e suspensa a tampa, o azeite que subia passou às bordas do tonel, acabou alagando o pavimento do lugar em que se achava. Ao notar isto, o servo de Deus Bento logo terminou a oração, e o azeite cessou de escorrer pelo chão. Então, mais uma vez admoestou o irmão pusilânime e desobediente a ter confiança e humildade. O monge, arguido, corou de vergonha, porquanto o venerável pai acabava de comprovar com um milagre o mesmo poder de Deus onipotente, que em sua admoestação lhe recordara. A partir de então, não havia mais quem pudesse duvidar de suas promessas, já que no mesmo instante tinha restituído, por uma garrafa quase vazia, um tonel cheio de azeite. Capítulo 30. O monge libertado do demônio. Um dia, quando se encaminhava para a capela de São João, cita no próprio cume da montanha, encontrou-se Bento com um antigo inimigo que, sob a figura de um veterinário, ia levando um vaso de chifre e 3 cordas. Tendo-lhe Bento perguntado: "Aonde vais?", respondeu: "Eis que vou ter com os irmãos para dar-lhes uma bebida." O venerável pai então continuou seu caminho para rezar, e logo que terminou a oração, voltou às pressas. Neste entrementes, o espírito maligno, encontrando a tirar água um velho monge, neste entrou sem demora, e prostrando-o por terra, o atormentou com a maior raiva. Quando o homem de Deus, de volta da oração, viu o monge assim cruelmente maltratado, deu-lhe uma bofetada apenas, e com isso logo expulsou o espírito mau, que não ousou voltar e agredir o velho. Capítulo 23. O camponês solto pelo simples olhar de Bento. No tempo de Tótila, rei dos godos,
Um destes, chamado Zala, partidário da heresia ariana, a tal ponto de crueldade ardia contra os que eram fiéis à igreja, que não houve um só clérigo ou monge que, tendo-o encontrado, escapasse vivo das suas mãos. Inflamado certo dia pela avareza e a avidez da rapina, pôs-se a afligir com cruéis tormentos um camponês. Ora, quando lhe rasgava as carnes em diversos suplícios, este, vencido pelos sofrimentos, declarou-lhe que havia depositado todos os bens em mãos do servo de Deus Bento. Bento, o pobre camponês, esperava que, acreditando o carrasco nas suas palavras, suspendesse a crueldade e a vítima pudesse ganhar um intervalo de algumas horas de vida. Zala, com efeito, cessou de maltratar o camponês, mas atando-lhe os braços com fortes correias, obrigou-o a caminhar diante do cavalo, para mostrar-lhe quem era esse Bento, que recebera os seus haveres. Indo à frente, de braços amarrados, o camponês conduziu Zala ao mosteiro do Santo Varão, que encontraram sozinho a ler, sentado à porta do mosteiro. Disse então o camponês a Zala, que cheio de raiva o seguia: Eis aí o pai Bento, de quem te falei. Na incitação em que ia, com toda a fúria de seu perverso coração, Zala pôs os olhos no homem de Deus e, pensando poder agir com o terror costumeiro, começou a gritar-lhe: Levanta-te, levanta-te e devolve os bens que recebeste desse camponês. À sua voz, o homem de Deus ergueu os olhos da leitura e, tendo encarado Zala, olhou em seguida para o camponês, que continuava amarrado. Apenas, porém, pousou os olhos nos braços desse, e as correias que os ligavam começaram a desamarrar-se de modo maravilhoso e com tanta rapidez que teria sido impossível ao mais presto dos homens desatá-las tão depressa. Quando aquele que viera manietado, de repente apareceu solto, Zala, tremendo diante de tanto poder, caiu no chão, inclinando aos pés de Bento a cabeça cruel, recomendou-se às suas orações. Nem por isto o santo homem se levantou da leitura, mas, tendo chamado os irmãos, mandou que o introduzissem no mosteiro para dar-lhe um pouco de pão bento. Quando Zala voltou à presença do santo, este admoestou-o a suspender tanta crueldade e insensatez. Depois do que o tirano se foi, comovido, e nada mais ousou reclamar do camponês que o homem de Deus, não pelo tato, mas apenas pelo olhar soltara. Eis aí, Pedro, o que eu disse: os que servem familiarmente a Deus Todo-Poderoso podem de vez em quando operar milagres também por próprio poder. Esse que, sentado, reprimiu a ferocidade do terrível godo, com um simples olhar desatou correias, e nós que prendiam o inocente, está a indicar pela rapidez mesma do milagre que recebera o poder de fazer o que faz. Agora, ainda descrevi quão grande milagre Bento orando pode obter. Capítulo 32. O morto ressuscitado. Certo dia havia Bento saído com os irmãos para os trabalhos do campo, quando um camponês, trazendo nos braços o corpo de um filho morto, veio ao mosteiro, todo aflito pela perda, e perguntou pelo pai Bento. Quando lhe disseram que o pai estava no campo com os irmãos, sem delongas, depôs o corpo em frente à porta do mosteiro e, transtornado pela dor, lançou-se a correr em busca do venerável pai. Naquela hora, o homem de Deus já voltava do campo com os irmãos. Apenas o camponês o viu, começou a gritar: Devolva meu filho, devolva meu filho. O homem de Deus parou ao ouvir estes clamores e disse: Acaso te tirei o filho? Ele morreu, vem, ressuscita-o. Respondeu-no o camponês. Ouvindo isto, o servo de Deus ficou muito triste e disse: Retirai-vos, irmãos, retirai-vos,
Tal poder não compete a nós, mas aos santos apóstolos. Por que queres impor-nos um peso que não podemos suportar? O infeliz, porém, impelido por uma dor profunda, persistia no pedido, jurando que não se retiraria sem que Bento lhe ressuscitasse o filho. Onde está? Interrogou então o servo de Deus. Ao que aquele respondeu: o corpo jaz à porta do mosteiro. Quando ali chegou o homem de Deus com os irmãos, dobrou os joelhos e debruçou-se sobre o corpinho da criança. Erguendo-se depois, estendeu para o céu as mãos e disse: Senhor, não considereis os meus pecados, mas a fé deste homem que roga lhe seja ressuscitado o filho, e restitui a este corpinho a alma que tiraste. Mal terminara as palavras da oração, quando o corpinho inteiro da criança estremeceu, por aí voltar a alma, e todos os presentes viram que no maravilhoso abalo o corpinho palpitava a tremer. Bento então agarrou-lhe as mãos e devolveu-o vivo e incólume ao pai. É evidente, Pedro, que não estava em seu poder tal milagre, pois que, para conseguir fazê-lo, teve de prostrar-se e orar. Capítulo 33. O milagre de Escolástica, irmã de Bento. Pedro, quem será nesta vida mais sublime do que Paulo, o qual 3 vezes rogou ao Senhor que o livrasse do aguilhão da carne, e contudo não pôde obter o que queria? Devo, por isto, contar-te que houve coisa que o venerável pai Bento não pôde alcançar. A irmã de Bento, de nome Escolástica, consagrada desde a infância a Deus Onipotente, tinha o costume de visitar o irmão 1 vez por ano. O homem de Deus descia a recebê-la numa propriedade do mosteiro, não longe da portaria. Foi ela, pois, um dia, como de costume. Seu venerável irmão, acompanhado de alguns discípulos, desceu a vê-la. Passaram o dia todo em louvores a Deus e em santos colóquios. E ao caírem as trevas da noite, juntos tomaram alimento. Quando ainda estavam à mesa, enquanto o tempo entre santas conversações avançava, a 1 hora tardia, a monja irmã de Bento rogou-lhe o seguinte: Peço-te, irmão, que não me deixes esta noite para podermos falar até amanhã das alegrias da vida celeste. Ao que ele respondeu: Que é que dizes, irmã? Fica fora do mosteiro, de modo nenhum posso. Até esse momento a serenidade do céu era tal que nenhuma nuvem parecia nos ares. Quando, porém, a monja ouviu a recusa do irmão, cruzou as mãos sobre a mesa e nelas declinou a cabeça para rogar a Deus Todo-Poderoso. Ora, logo que levantou da mesa a cabeça, tão violentos relâmpagos e trovões e tão copiosa chuva explodira que nem o venerável Bento, nem os irmãos que com ele se achavam puderam mover o pé do limiar do recinto em que estavam. A monja, com efeito, ao reclinar a cabeça nas mãos, derramara sobre a mesa rios de lágrimas, mediante as quais conseguiu transformar em tempestade a serenidade do tempo. E não tardou o aguaceiro a seguir-se à oração, mas, ao contrário, tão perfeita foi a simultaneidade da prece e da tempestade, que a Escolástica ergueu a cabeça já ao irromper da trovoada, de todos que num só instante se deram o levantar da cabeça e o desabar da chuva. Vendo então o homem de Deus que não podia voltar ao mosteiro no meio dos raios e trovões e da grande enxurrada, começou a lastimar-se entristecido, dizendo: Que Deus Todo-Poderoso te perdoe, irmã. Que fizeste? E ela: Eis que te roguei, e não me quiseste ouvir. Roguei então ao meu Senhor, e ele ouviu-me. Agora, pois, se podes, sai, deixa-me e volta para o mosteiro. De fato, não podendo sair, aquele que espontaneamente não quis ficar teve de permanecer contra a vontade. Assim aconteceu
que passaram toda a noite em vigília e se saciaram mutuamente em santas conversas sobre a vida espiritual. Por isto, disse eu que Bento quis alguma coisa, mas não a pôde, pois se consideramos a mente do venerável homem, é fora de dúvida que ele queria continuasse o bom tempo que fazia quando desceu, mas contra seu desejo, o que encontrou foi esse milagre de Deus onipotente, consoante com a oração da mulher. E não é de admirar que a mulher, cujo desejo era ver o irmão por mais tempo, mais tenha podido do que este, pois já que, segundo a palavra de João, Deus é caridade, é justo dizer-se que mais pode aquele que mais amou. Capítulo 34. Bento vê a alma da irmã sair do corpo. No dia seguinte, a venerável mulher voltou ao próprio mosteiro, e o homem de Deus ao seu. Eis, porém, que 3 dias depois, Bento na cela, elevando os olhos às alturas, viu a alma da irmã, desprendida do corpo, a penetrar sob forma de pomba nas profundezas do céu, enchendo-se então de alegria pela grande glória da irmã, com hinos e louvores rendeu graças a Deus Todo-Poderoso, e anunciou aos irmãos a morte da mesma. Mandou-os também sem demora a buscar para o mosteiro o corpo, a fim de que o enterrassem na sepultura que tinha preparado para si. Assim aconteceu que daqueles cujo espírito sempre fora um só em Deus, também os corpos não foram separados pela sepultura. Capítulo 35. O mundo diante dos olhos de Bento e a alma de Germano. De outra vez, o diácono Servando, abade do mosteiro, outrora construído em terras da campanha pelo patrício Libério, veio de visita a Bento como costumava. Como era também ele homem cheio de erudição da graça celeste, frequentava o mosteiro de Bento para que se comunicasse mutuamente doces palavras de vida e, ao menos em suspiros, provassem o suave alimento da pátria celeste, já que ainda não podiam em gozo perfeito. Chegada a hora do descanso noturno, o venerável Bento acomodou-se no alto da torre, enquanto o diácono, Servando, ficou embaixo. Rima a escada de acesso fazia comunicar os 2 aposentos. Em frente dessa mesma torre existia Lima, grande morada, onde descansavam os discípulos de um e de outro. Enquanto os monges dormiam, o homem de Deus Bento antecipava em vigília a hora da oração noturna. Ora, eis que, estando à janela em prece a Deus onipotente, de súbito, na calada da noite, olhou para cima e viu uma luz que se difundia do alto e se dissipava às trevas da noite, brilhando com tal esplendor que, apesar de raiar nas trevas, separava o dia em claridade. Nesta visão, seguia-se uma coisa admirável, pois, como depois ele mesmo contou, também o mundo inteiro lhe apareceu ante os olhos, como que concentrado num só raio de sol. Ainda enquanto o venerável pai fixava atentamente a vista no esplendor da cintilante luz, viu a alma de Germano, bispo de Capua, levada ao céu pelos anjos numa esfera de foto. Querendo então que alguém lhe servisse de testemunha de tão grande visão, chamou repentinamente 2 ou 3 vezes em alta voz o diácono Servando, pelo próprio nome. Este, perturbado pelo insólito clamor de tão grande homem, subiu, olhou para o alto e ainda viu um rastro exíguo de luz. A Servando, estupefato por tão grande maravilha, o homem de Deus narrou por ordem tudo o que acontecera. Imediatamente encarregou o virtuoso Teóprobo de Cassino que na mesma noite mandasse alguém a Capua para saber o que havia com o bispo Germano, e o comunicasse a Bento. De fato, aconteceu que o enviado encontrou já defunto o reverendíssimo bispo Germano. O mesmo, indagando minuciosamente
apurou que ele morrera no mesmo instante em que o homem de Deus tomou conhecimento da sua ascensão. Capítulo 36. Bento escreveu a regra dos monges. Apraz-me, Pedro, narrar ainda muitas coisas deste venerável pai. Algumas, porém, de propósito as omito, pois devo apressar-me a relatar os efeitos de outros. Todavia, uma coisa não quero que ignores, isto é, que o homem de Deus, entre tantas coisas maravilhosas com que luziu o mundo, também não pouco brilhou pelo verbo da doutrina. Escreveu com efeito uma regra de monges, notável pelo espírito de discernimento e clara pela linguagem. Se, pois, alguém quiser conhecer mais exatamente os costumes e a vida do Santo Pai, poderá encontrar nos preceitos desta regra todas as ações que ele praticou como mestre, pois o santo varão de modo nenhum pode ensinar outra coisa que o que ele mesmo viveu. Capítulo 37. Bento anuncia aos irmãos a sua morte. No mesmo ano em que devia partir desta vida, anunciou o dia da sua santíssima morte, e alguns discípulos que com ele viviam e outros que moravam longe. Aos presentes acrescentou que guardassem silêncio o que ouviram. Aos ausentes ainda deu a saber o sinal que se produziria para eles quando a alma se lhe apartasse do corpo. 6 dias antes de sua morte, mandou abrir a sepultura. Pouco depois, atacado de febres, começou a ser atormentado pela violenta temperatura. Como dia a dia se agravasse o mal, no 6º dia fez-se levantar ao oratório pelos discípulos. Aí muniu-se para a partida, com a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. A seguir, apoiando nos braços dos discípulos os membros enfraquecidos, ficou de pé, com as mãos elevadas para o céu, e entre palavras de oração exalou o último suspiro. No mesmo dia, foi comunicado 2 irmãos, dos quais um estava no mosteiro e outro distante, igual visão. Ambos viram um caminho forrado de tapeçarias e coruscante, inumeráveis luzes, estendido desde a cela de Bento até o céu. Em direção do oriente, no alto, estava um homem de venerando e resplandecente aspecto, que lhes perguntou de quem era a estrada que vinham. Eles confessaram que ignoravam. Então lhes disse: este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu. Assim aconteceu que, como os discípulos presentes viram a morte do santo varão, também os ausentes dela tiveram conhecimento pelo sinal que lhes fora anunciado. Foi sepultado na capela de São João Batista, que ele próprio construíra depois de ter posto abaixo o altar de Apolo. E na mesma gruta de Subloca, em que primeiro habitou, ainda hoje, quando a fé dos suplicantes o exige, ele refugia em milagres. Capítulo 38. A mulher louca curada na gruta do santo. Deu-se recentemente o fato que vou narrar. Certa mulher mentecapta, tendo perdido completamente o juízo, vagara dia e noite por montes e vales, florestas e planícies, só parando para repousar onde o cansaço a tal obrigava. Um dia, depois de muito errar pelas solidões, deu com a gruta do santo varão Bento, onde entrou, embora não a conhecesse, e aí deixou-se ficar. Ora, na manhã seguinte, dali saiu tão sã de juízo como se nunca o tivesse perdido, e conservou pelo resto da vida a saúde que recebera. Temos agora de interromper por um pouco a conversa, para que, já que pretendemos narrar milagres dos outros, no entretempo, reparemos as forças pelo silêncio.